Bom, senhores, boa noite, né? Já 18h15, 15 minutos atrasado, mas eu confesso que nós vamos recuperar isso no plano de voo do Dr. Gustavo aqui. Nós vamos diminuir o tempo dele. Pergunto aos senhores conselheiros com relação à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Conselheiro Aldimar, que sempre faz a leitura da ata, está presente? Conselheiro Aldimar não veio? Então acho que não vai ter observação na ata. No item 2, vocês têm aí o expediente semanal da Secretaria, que é a síntese das correspondências recebidas e expedidas. Tem também no item 3 os informes, principais informes desta presidência. E no final nós vamos ter a participação especial do Dr. Gustavo Leal Filho, que é o diretor de operação do Departamento Nacional do nosso Senai, faz parte da nossa Confederação Nacional da Indústria, sob o tema O Brasil e a Indústria. Mas antes, eu queria saudar os nossos companheiros, em especial o Gustavo, que é o nosso diretor de operações, o professor Cleto de Souza Leal, que é o vice-reitor da nossa universidade, o professor Valtair Machado, pró-reitor de Inovação e Tecnologia, o meu querido professor Zé Augusto de Melo Neto, diretor-presidente do CETAM, que me recebeu tão atenciosamente, onde nós estamos tentando conjuntamente resolver o problema da fundação da FUCAP. Isso nós vamos tratar junto ao nosso governador. O nosso diretor esteve atentamente e já fez até o desenho, que hoje eu não sabia que ele tinha confirmado a presença, porque senão mas não podemos apresentar ainda, né? É verdade, então esqueça o que eu falei. O Marcelo Pereira, superintendente adjunto da SUFRAMA, o nosso presidente da Centenária A, o Davi Ataliba, Antônio. E quero também agradecer a presença do Dr. Fábio Alho, do Elton Marinho da Silva, do Tarcísio, que tem notícias boas com relação... Dr. Tarcísio Stefano Rossi, o presidente da Amazonas Energia, que esteve aqui na reunião passada e fez uma explanação muito boa de como está a Amazonas Energia e tem sido um baluarte na condução dos problemas da nossa Amazonas Energia, tentando dar uma finalidade que possamos todos nós ter êxito nessa ação, de formas que às vezes nós temos acompanhado algumas notícias na imprensa de críticas com relação até à própria que somos favoráveis, porque não tem outra saída. Então, Tarcísio, eu quero te dizer que você pode contar conosco aqui nas ações, porque nós conhecemos o seu trabalho das outras vezes e sabemos do seu empenho em tentar de dar uma solução dentro daquilo que você conhece bem. Na nossa reunião do dia 4 de outubro, nós teremos a participação especial do engenheiro eletricista, o senhor Marcelo Branquinho, especialistas em sistemas de computação, com MBA em gestão de negócios, fundador e CEO da TI Safe Segurança da Informação. Ele fará uma exposição sobre o tema a importância de segurança cibernética para as empresas do Polo Industrial de Manaus, como proteger as plantas industriais do próximo ataque global. O Marcelo está aqui presente, eu gostaria que tu te levantasse, te apresentasse aí, e na reunião do dia 4 de outubro ele vai fazer essa exposição. E também, antes de passar a Roberto Garcia, nós vamos ter aqui o lançamento de um livro, que é do Júlio Lins, Impeachment, Derrotados pela Lei. Esse é um jovem rapaz promissor, esse livro ainda não está, ele me deu esse livro aqui, e dizendo assim, mas o senhor tem que me devolver, e eu vou lhe devolver. Então, Júlio, queria que você se levantasse aí para que o pessoal conhecesse. Esse é um garoto promissor, e quando o lançamento do livro, nós teremos alguns exemplares aqui, e aqueles que se fizerem presente à reunião, nós vamos conceder um livro de autoria do Júlio. Parabéns, é nessa juventude que nós temos que renovar esse nosso país. E vou lhe devolver o livro. Nesse momento eu passo a palavra ao companheiro Roberto Garcia, coordenador da CTI, para que faça um breve relato das atividades dessa importante e estratégica coordenadoria. O que me pediram para fazer é rapidamente apresentar o trabalho da nossa coordenadoria de tecnologia e inovação para uma rápida prestação de contas. E em março a gente apresentou na reunião da diretoria também
qual que seria o plano dessa coordenadoria, né? Naquele plano, a gente estava confirmando quem seriam os membros da coordenadoria que estariam à frente das iniciativas que a gente estaria desenvolvendo. Então, tem aqui o grupo de pessoas que abraçou essa causa de dar visibilidade para as iniciativas ligadas à tecnologia da inovação que estão acontecendo aqui no Amazonas. A gente trabalhou num plano, foi desenvolvido um plano estratégico para o período de trabalho dessa coordenadoria, né? Foi apresentado em março esse plano. Só para lembrar o que a gente colocou como objetivo estratégico da coordenadoria, né? A gente definiu alguns objetivos estratégicos. O que a gente identificou é que existe uma necessidade de ter uma maior articulação e integração com todas as iniciativas locais que têm voltadas à tecnologia da inovação. Tem muita gente falando de manufatura 4.0, falando de segurança cibernética, mas cada um atuando de uma maneira isolada, não trabalhando em conjunto para um objetivo único, que é fortalecer essas iniciativas dentro do polo. Então, a gente colocou isso daí como um objetivo estratégico da coordenadoria, fomentar a organização de eventos locais ligados à tecnologia da inovação. Esses eventos já estão acontecendo, vou mostrar um pouquinho mais para frente. E dar maior visibilidade a um monte de iniciativas que já existem aqui no polo e que as empresas desconhecem. A gente está em contato direto com o polo industrial, a gente vê que tem muitas iniciativas que estão buscando lá fora porque não sabem que aqui a gente já tem desenvolvimento ou sequer poderiam estar utilizando de recursos disponíveis nos centros de tecnologia locais. Aí eu listei algumas das iniciativas que eu considero relevantes para vocês terem uma ideia do que esse grupo está fomentando. A primeira iniciativa importante, existe uma discussão que está acontecendo, que é, a partir do mês de janeiro, a Prefeitura Municipal passou a cobrar 5% de imposto sobre serviço de qualquer natureza de projetos de P&D. Ou seja, os incentivos que são oriundos da Lei de Informática, que o governo abriu mão desses incentivos, estão sendo tributados. Isso, para a indústria, representa 5% a menos de recursos para investir em projetos de P&D. Então, a gente teve apoio da Federação das Indústrias, o presidente convidou o prefeito para uma primeira reunião, onde foi pautado o assunto, e a gente vem, desde então, conversando com o pessoal da CEMEF para mostrar para eles que é um absurdo estar tributando um incentivo que é oriundo de renúncia fiscal e tirando 5% de recursos das indústrias para investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento dentro do seu negócio. Outra iniciativa que a gente acabou conseguindo trazer aqui para Manaus foi a palestra do diretor nacional da Embrapi. Quem não conhece a Embrapi é uma empresa ligada ao MDIC, que está fomentando, está disponibilizando recursos a fundo perdido para financiar projetos de manufatura avançada, manufatura 4.0. Ou seja, eles financiam, eles disponibilizam 33% de um valor de projeto na área de manufatura avançada a fundo perdido, ou seja, não é necessário devolver esse recurso depois. Existe um coordenador local credenciado, que é o INDT, e a gente trouxe essa oportunidade para as empresas que têm, de repente, precisam de recursos para viabilizar projetos na área de manufatura 4.0. O Antônio já adiantou, o pessoal do INDT e da FPF está desde terça-feira num treinamento de capacitação na área de segurança cibernética, né? O Marcelo Branquinho já foi apresentado aqui, e a gente fez um convite a ele, em função da importância do assunto, de
sensibilizar o empresariado local de quais são as implicações de você estar avançando no sentido de estar ligado à manufatura 4.0, estar interligando todos os seus sistemas, estar interfaceando uma base de dados, né? Quais são as implicações em termos de risco, de informações, não só no sentido operacional, mas no sentido de compliance também, de acesso a informações, a uma base de dados onde vai estar tudo lá dentro dessa base de dados. Então, a gente fez o convite, ele aceitou no dia 4, numa reunião da diretoria, ele vai estar apresentando os trabalhos que têm sido feitos, inclusive em parceria com o Senai lá de Salvador, onde há 6 anos atrás eles já estão trabalhando nisso daí, né? Outra iniciativa interessante que está ligado às iniciativas que a gente vem apoiando é um trabalho de formação de empreendedores. Então, tem a startadora, que a Olinda Marinho está aqui, ela fez uma parceria com a Rede Amazônica e já estão acontecendo treinamentos, né, para a formação de empreendedores. Porque hoje a gente já tem recursos para investir em startups, a gente já tem toda uma estrutura para fazer isso daí, mas a gente tem muita dificuldade de identificar empreendedores aqui na região. Então, a gente está tendo que formar os empreendedores para poder viabilizar e fazer com que o programa funcione. A outra iniciativa que a gente está apoiando e está participando são as iniciativas junto à Codese. Eu acho que vocês já ouviram falar, algumas pessoas estão ajudando também a viabilizar a Codese. Todo mundo sabe o que é a Codese? Então, a Codese, a gente tem um núcleo de tecnologia de inovação dentro da Codese, e a iniciativa que foi ontem, foi o lançamento, né? Vai acontecer essa primeira feira do Polo Digital aqui em Manaus. Isso é um negócio muito interessante. A primeira feira já é um evento que vai estar acontecendo agora em novembro, ou seja, está bem próximo. Não vai ser lá no deixa eu ver aqui. Não, vai ser lá no Estúdio 5. Ontem foi o lançamento. A gente vai estar trabalhando junto à Codese para estruturar esse primeiro evento, e o que se tem em mente é, a cada ano, ir mostrando as iniciativas do empreendedorismo local, de capacitação, de coisas que já estão acontecendo aqui no Amazonas. É isso que eu tinha para apresentar. Então, eu passo a palavra ao doutor Gustavo Leal, que fará uma exposição sobre o tema Brasil e a Indústria 4.0. Então, vai precisar de quanto tempo? Acho que uns 20 minutos a 30. Você me falou que era 1h30? Não chega a tanto. Fique à vontade, disponha do tempo que você precisar, porque é um assunto muito importante, e aqui nós vamos procurar elucidar as dúvidas que todo mundo não conhece bem o que é, porque às vezes nós criamos um apelido e sem, na realidade, dizer o que é esse apelido. Então, aqui nós vamos poder elucidar tudo que a gente sabe e que não sabe sobre Indústria 4.0. A bola está contigo. Espero que você tenha trazido, e não igual aquele jogo do Flamengo, pelo amor de Deus. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer ao presidente Antônio Silva o convite de estar aqui com vocês. Em nome dele, saúdo aí todos os empresários aqui presentes. Em nome do Sérgio Melo, do Pedro Pereira, e também saúdo todos os colegas do SESI, Senai, IEL, da Federação, que compõem aqui o Sistema Indústria aqui no Amazonas. Primeiro, dizer que não vou fazer palestra. E segundo, dizer também que não sou um especialista na Indústria 4.0. Então, vocês devem estar imaginando, e que raios é que você veio fazer aqui? Bom, a gente veio aqui, na verdade, conversar um pouco com vocês e tentar passar qual é a percepção que o Senai tem sobre esse tema importante. O Senai é uma instituição singular. A gente está presente no Brasil inteiro, a gente atua em todos os setores industriais, com indústrias de todos os portes, desde a microempresa até a grande empresa.
E isso traz um enorme potencial de aprendizado. A gente aprende muito com esse contato com as empresas, né? E a partir desse contato com as empresas, esse tema é um tema que tem profundo impacto no futuro da indústria brasileira, né? O Senai tem, assim, vamos dizer assim, um pulso do que está acontecendo e junto com todas essas empresas dos diversos setores, nas reuniões que fazemos, a gente consegue ir estruturando mais ou menos uma forma de fazer com que o Senai possa se posicionar como um grande parceiro da indústria também nesse grande desafio que é a incorporação das tecnologias digitais na manufatura. Essa conversa que nós vamos ter aqui, eu a estruturei em 3 tópicos. O primeiro vou me aventurar aqui com um pouco de conceito. O nosso amigo que me antecedeu aqui falou, e é verdade, todo mundo hoje fala sobre indústria 4.0. Então, é um negócio meio... né? Então, é importante que a gente tenha um pouco de conceito. Qual é o conceito que o Senai se baseia para desenvolver o seu programa? Depois a gente vai mostrar rapidamente qual o nível de absorção das tecnologias industriais hoje pela indústria brasileira, que vocês vão ver é muito baixo, a partir de uma pesquisa desenvolvida pela CNI. E o terceiro tópico, para o qual eu acho que a gente vai gastar um pouco mais de conversa aqui com vocês, é exatamente como que o Senai pode ajudar as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias empresas brasileiras, a capturar uma enorme oportunidade advinda da utilização dessas tecnologias digitais no processo produtivo, na manufatura da indústria brasileira. Isso permite grandes saltos de produtividade no curto espaço de tempo, com baixo investimento. Isso não é uma coisa só para grande empresa. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, está mais ou menos estruturado dessas 3 formas. Eu espero não cansá-los, né? E espero também, presidente, não utilizar tanto tempo aí, com generosidade o senhor me cedeu. Bom, mas vamos lá. Então, a primeira parte é uma parte de conceito, isso está já bem visto, né? Porque a indústria 4.0 é a chamada 4ª revolução industrial, isso surgiu muito na Alemanha. Primeira revolução industrial, a máquina a vapor, ainda no século XVIII, seguido da eletricidade. Na década de 70, 80 do século passado, né? A gente viveu isso e a gente vai ficando... Fica estranho de falar do século passado. Mas, enfim, surgimento da microeletrônica, da computação, da automação e todo o impacto que isso trouxe também no processo de manufatura. E agora a tão chamada, né, indústria 4.0, que trata exatamente da incorporação pelas empresas, né, pela manufatura das tais tecnologias digitais. Se a gente olha um pouco isso aqui, a gente vê que no início o movimento é muito de substituir a força humana pela força da máquina. O que é que tem de tão disruptivo agora nessa indústria 4.0? Há um conjunto grande de tecnologias ligadas a essa 4ª revolução industrial, que envolve segurança da informação, realidade aumentada, big data, robôs autônomos, robótica colaborativa, simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial. É uma grande quantidade de novas tecnologias que isso, na verdade, nos deixa até certo ponto meio perplexos. E como é que a gente usa esse troço? Né? Como é que a minha empresa, uma média ou pequena empresa, que tem aqui 100, 200 funcionários, como é que eu vou conseguir conviver com um nível de tecnologia tão complexo como esse? E outra coisa que nos deixa muito perplexos, e a mídia explora muito, é a questão de que talvez o grande diferencial dessas novas tecnologias é a capacidade que as máquinas têm hoje de aprender. Elas, na verdade, conseguem hoje se adaptar a uma situação, ela conhece o seu meio ambiente e se adapta àquilo, ela tem interpretação visual, ou seja, ela enxerga, ela ouve e ela fala. E ela tem a habilidade de resolver problemas. Na verdade, a máquina aprende.
Isso é algoritmo de inteligência artificial que está sendo disponibilizada para as máquinas. Então, isso assusta muito, porque isso cria determinadas situações em que a gente fica perguntando, bom, e como é que vai ser o emprego? E qual o impacto disso tudo, né, no mundo? E é uma coisa muito forte. As coisas que a gente fala do Senai, há pouco tempo atrás eu estava reunido com a montadora, e a montadora disse o seguinte, olha, você sabe que o Senai está implantando uma rede de institutos de inovação, e a montadora disse o seguinte, olha, eu preciso de uma pista de teste de automóveis, agora muito maior do que a que existe aqui e tal, mas por que você precisa de uma pista tão maior? É porque eu preciso de uma pista que me permita testar os carros a uma velocidade média de 250 km por hora. Então, eu quero ver suspensão, quero ver curva, então eu preciso de raios de curva maior, então eu preciso de uma... Pô, mas por que 250? Ele disse, porque nos próximos anos essa vai ser a velocidade média, né, das estradas, porque não vai ter gente dirigindo e quem causa acidente é o ser humano. Né? Então, isso é fruto desse tipo de tecnologia. Né? As coisas vêm com muita rapidez, com muita velocidade. E aqui eu faço um pequeno ato, que é o seguinte, essas tecnologias todas, como está dita aí, são de base digital, todas essas que estão impactando a tal indústria 4.0. A gente pode imaginar que isso, na verdade, é uma extensão ou uma radicalização do processo de automação do processo produtivo. Essas novas tecnologias vão automatizar muito mais os processos fabris. Esse é o sentido da coisa. Então, a primeira questão e aqui nós estamos falando como isso tudo pode e deve ser absorvido pelas empresas existentes hoje no Brasil. Médias e pequenas empresas. Nossa preocupação no Senai não são com as grandes empresas. A gente atende também as grandes empresas, mas as grandes empresas têm lá seu capital intelectual bem desenvolvido, condição de buscar a tecnologia fora, elas são muito autossuficientes. Mas as pequenas e médias empresas de 50, 100, 200, até 500 funcionários, elas têm muita dificuldade nisso. E é para esse público que a gente procura desenvolver soluções. E o que a gente observa aqui para você utilizar essas tecnologias de base digital, ou seja, para você automatizar mais o processo produtivo, você precisa primeiro organizar bem o teu processo. Imagina na área de informática. Se você vai criar um software para desenvolver determinada tarefa, a primeira função que você tem é organizar bem aquele processo. Sai daqui, vem para aqui, se isso vai para onde. Se você não desenhar direitinho o processo, a automação não vai te ajudar. Então, a mesma coisa aqui, eu estou falando isso porque o conceito que vem a seguir da indústria alemã, que é a que a gente segue, na Alemanha eles já não têm mais esse problema. As empresas já estão num nível de produtividade bastante elevado, já aplicaram todo o conhecimento e metodologia desenvolvida no fim do século passado, advinda aí dos conceitos de qualidade, da manufatura enxuta, do modelo Toyota de produção, que os japoneses desenvolveram muito bem. Mas não é a realidade brasileira. Então, se a gente quer iniciar uma ação usando tecnologias digitais, a gente tem que fazer um dever de casa anterior a isso, que é organizar o nosso processo produtivo. Aplicar essas metodologias para que a gente tenha um processo produtivo organizado. Um layout bem definido, uma coisa bem resolvida, baixo desperdício, baixo retrabalho, baixa movimentação de pessoas. Isso tudo é feito com conhecimento e é uma agenda de 10, 20 anos atrás que, infelizmente, ainda não está muito bem disseminada na maioria das empresas brasileiras. Né? Então, a gente precisa fazer esse dever de casa. O conceito com o qual o Senai vem trabalhando é um conceito da Acatec, que é uma espécie de academia alemã de ciências, de engenharia. E eles têm um conceito que nos ajuda muito a entender como é possível avançar nesse conceito da indústria 4.0 a partir de plantas existentes e de uma incorporação gradual dessas tecnologias.
Eu fiz questão de falar do negócio anterior, porque lá na Alemanha eles não precisam disso, então eles não colocaram aqui. Mas aqui a gente precisa. Antes de tudo isso que a gente vai falar aqui, é preciso Lean Manufacturing, é preciso ajustar o processo produtivo. Feito isso, o primeiro pré-requisito que essa associação alemã nos sinaliza é o seguinte: o primeiro pré-requisito para entrar, você entra na indústria 4.0 aqui. O primeiro pré-requisito é o que eles chamam de digitalização. O que é isso? Você tem seu processo produtivo lá, qualquer que seja ele, você precisa levar as informações do teu processo produtivo para o mundo digital. Esse é o primeiro passo. Então, como é que você faz isso? Você vai botar sensores ao longo do teu processo produtivo, tentando medir as variáveis importantes do teu processo. Se você tem uma máquina que é muito relevante, vamos botar sensor nela para ver também o funcionamento da máquina, sensor de vibração. Ou seja, você vai criar um ambiente de coleta de dados e vai levar esses dados para a nuvem. E o que tem de interessante nisso aqui? Você cria no mundo digital um espelho da tua planta produtiva. Você tem no mundo digital, em tempo real, todas as informações do teu processo produtivo. Isso é extremamente fácil de fazer hoje, porque o custo de sensores hoje caiu bastante. O custo médio de um sensor hoje é 0,40 cents de dólar, em média. O custo de levar dados para a nuvem tende a zero hoje no mundo. Nós temos smartphone, a gente aluga, paga R$ 2,90 e manda um monte de foto, manda filme, manda isso. Tende a zero o custo de você ter conectividade hoje. Então, isso não é um investimento alto, muito pelo contrário, é muito baixo. E você começa, então, a ter, né, o espelho da tua planta produtiva no mundo digital. E é a partir daí que o jogo começa. Quando você faz isso, você está preparado para começar a ter os benefícios dessas tecnologias. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é, com esses dados todos migrando em tempo real, você vai começar a entender o que está acontecendo na tua planta. Você tem um volume enorme de dados. Imagine que esses dados são os dados do processo produtivo, mas são também os dados em tempo real dos pedidos que estão sendo vendidos e que chegam. Imagina que a fábrica tem produtos diferentes ou com cores diferentes e que, à medida que é o mix de venda, isso tem um impacto enorme na gestão da produção, na capacidade de você produzir mais rápido ou menos rápido. Manda isso. Manda também em tempo real os dados do teu almoxarifado, da tua matéria-prima. Você começa a migrar para lá todas essas informações em tempo real. Chegou uma nova matéria-prima, imediatamente aquela informação está disponível lá no mundo digital. Bom, com tudo isso, né, essa primeira etapa aqui, que ele chama de visibilidade, o que está acontecendo, na verdade é conceitos de Big Data. Todo esse volume de dados estão lá e eles começam a ser tratados, ordenados, e com isso você começa a ter uma percepção muito maior do teu processo produtivo. Muito maior do que aquela que os teus funcionários têm fazendo o acompanhamento do processo produtivo convencional. É imensamente superior à capacidade de processamento de informação de um sistema desse. Big Data. Eu estou procurando mostrar aqui como é aquele monte de tecnologia que a gente fica dispersa e que nos assusta. Na verdade, há uma forma lógica e sequenciada de você ir absorvendo isso. Um segundo momento, quando você tem esses dados e você começa a saber o que está acontecendo, você pode, de maneira simples, incorporar algoritmos nesta tua plataforma, que pode estar na nuvem, com todos esses dados. Você desenvolve algoritmos simples que vai começar a fazer correlação, né, de todos esses dados. Você começa a entender o porquê isso está acontecendo. A máquina ou o sistema que você montou, que está na nuvem,
né? Ele começa a aprender como é que tua fábrica funciona a partir dessa montanha de dados. Então ele começa a fazer correlações, começa a te dar informações de por que isso está acontecendo desse jeito, né? A próxima etapa, isso é inteligência artificial. Aqui é o Big Data, aqui você vai já para uma Machine Learning, para dizer o nome da moda. Quer dizer, é um programa de computador que usa inteligência artificial que faz com que o programa aprenda com esses dados que estão chegando. A próxima etapa, também inteligência artificial, também mais software que você vai incorporando, em que ele cria uma espécie de assistente digital capaz de te dizer o que irá acontecer. Ele começa a te dar um processo de, olha, com tudo isso que você está me informando aqui, você tem tais e tais situações. Olha, aquele equipamento que é crítico para você e que você fazia uma boa gestão e estava prevendo que ele iria fazer uma manutenção no mês tal, ele está funcionando bem, não precisa você parar para fazer essa intervenção. Está tudo legal, dá para ir mais, sabe? Ele começa a te dar informação. É um sistema que vai te... Isso pode ser até uma espécie de assistente virtual, pode até ser falando hoje. Isso sabe, é como o Siri da Apple, como é o do Bradesco agora, a Bia. Enfim, ele pode até te falar o que é. Ele na verdade, está construindo cenários aqui do futuro a partir dos dados que ele está te recebendo. Veja só, a tua planta está lá funcionando, é a mesma planta que você tem hoje, só que você começa a ter uma série de inputs e de informações que vêm do processo e que te ajuda a melhorar o teu processo produtivo. E esses softwares, muitos deles são de mercado, com custos acessíveis, ou você pode desenvolver soluções específicas para a tua planta e acoplar ali, né? E, por fim, a gente chega aqui no último nível, que aí sim é a planta mais sofisticada, em que você tem aqui um processo de adaptabilidade, que é o seguinte: o teu sistema já está em tal ponto desenvolvido e você já incorporou tanta inteligência artificial, tantos algoritmos novos, que ele não só te diz, como o anterior, alguns cenários para você tomar a decisão. Aqui ele decide. Olha, eu estou vendo tudo isso aqui e a melhor decisão, chegou um pedido lá de cor azul, mais do que vermelho, eu tenho que mudar a programação daqui agora, e ele manda um sinal lá para a máquina que que muda, que faz o setup, que isso, que aquilo, e que isso aqui é máquina que conversa com máquina, é IoT, é sistema cyberfísico, que é o que? É o mundo digital conversando com o mundo físico. E criando ambientes flexíveis, de maior customização, novos modelos de negócio, agregando valor para o cliente. Quando a imprensa e quando as pessoas falam da indústria 4.0, se encantam muito com esse universo aqui. Só que isso é um processo evolutivo. É difícil para uma empresa convencional enxergar esse patamar aqui no primeiro momento. E aí fica aquele negócio, pô, isso é coisa para gente grande, é coisa para quem tem muito dinheiro, não é para mim, não é para o meu bico. E a gente está deixando de ter uma enorme oportunidade de melhorar muito a produtividade se a gente fizer esse trabalho de formiguinha aqui, que custa pouco, né, e que traz enormes retornos em termos de produtividade. E por que traz retorno em termos de produtividade? Olha, pessoal, esses conceitos que eu estou colocando aqui não são meus nem do Senai, é da Acatec. Mas a gente entende que é uma coisa que nos ajuda muito a entender esse processo, tá? Vamos imaginar uma fábrica que não tem esse impacto da tecnologia digital. Uma fábrica bem arrumada, que funciona hoje, né? Como talvez a maioria da fábrica de vocês. O que acontece no dia a dia? Chegou lá e teve um evento qualquer lá na linha de produção. O que é um evento qualquer? Bom, um termopar lá quebrou e está medindo errado a temperatura lá de um troço. Bom, está medindo a temperatura errada, ninguém sabe que está errado. Isso começa a afetar o produto em determinado momento. O problema está acontecendo lá e você está produzindo e tal, até que chega um momento em que ele é detectado. Geralmente lá no controle de qualidade e tal. Olha, está com problema aqui, o produto está com problema. O que acontece normalmente? Bom,
Vamos fazer uma análise disso, tal, para levantar qual é a causa, constitui-se um grupo de trabalho. Se o problema é muito grande, você até para a produção. Se o problema é pequeno, você continua produzindo, mas o produto já não está com a especificação A, está com a especificação B, uma coisa desse. Enfim, você vai gastando tempo até que você chega à solução do problema. Isso pode levar horas, pode levar dias, você perde produção, você tem problemas de qualidade, enfim. Né? É assim que a coisa funciona no dia a dia. O que é que a gente acabou de ver na indústria 4? O que é que a indústria 4.0 faz? Comprime esse tempo. Como os dados migram e você tem sistemas que aprendem com os dados, esses problemas são identificados quase que automaticamente, a solução é tomada rapidamente e você consegue otimizar enormemente o teu processo produtivo, reduzindo desperdício, reduzindo retrabalho e aumentando significativamente, com tudo isso, a produtividade da tua empresa. Né? Isso não precisa você chegar naquele último estágio lá de adaptabilidade, de IoT, de robótica colaborativa. Isso você faz com aquele espelhamento da planta, tratando os dados e recebendo informação confiável e de qualidade dos sistemas que você desenvolveu. Esse é um conceito que a gente tem adotado no Senai e a gente pretende muito ajudar as empresas brasileiras, tornar o Senai exatamente um grande parceiro da indústria brasileira na adoção dessas tecnologias digitais. Bom, aqui a gente interrompe essa questão conceitual, né? Porque ainda tem esse aqui. O que, na verdade, isso tudo faz para a empresa? Torna as empresas mais ágeis e as empresas desenvolvem uma capacidade enorme de aprendizado sobre o seu processo. Né? As empresas aprendem com muito mais eficácia sobre o seu processo. O conhecimento tácito daquele processo fica armazenado dentro de uma estrutura capaz de te responder. Né? Então, isso é que é o benefício dessa questão. Bom, a gente entra para a segunda parte aqui da nossa conversa. Como é que está a utilização dessas tecnologias por parte do Parque Industrial Brasileiro? Então, a CNI fez uma pesquisa em que listou aí 10 dessas tecnologias digitais e foi perguntar às empresas quantas dessas tecnologias elas utilizam. Então, lá, 42% das empresas desconhecem a importância das tecnologias digitais para a competitividade. E mais da metade delas não utilizam nenhuma tecnologia digital. Né? E as que usam uma ou outra coisa de uma forma desconectada. Recentemente foi feita uma outra pesquisa só com as grandes empresas. E com as grandes empresas, cerca de 2% das grandes empresas já estão chegando naquele patamar lá mais sofisticado de adaptabilidade. 2%. Então, o nível de utilização dessas tecnologias pela nossa indústria é muito baixo. E isso precisa ser resolvido rapidamente, porque isso é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, antigamente tinha uma história, né? Meu pai me contava que tinha uma história que era assim, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Não tinha isso, presidente? Agora é mais ou menos o seguinte, ou o Brasil aumenta a produtividade, ou abaixa a produtividade e acaba com o Brasil. Nós vamos ter que abrir mais a economia, nós vamos ter que... E o que vai fazer com que as empresas sobrevivam vai ser a capacidade que elas têm de aumentar a produtividade. Então, uma oportunidade como essa é ímpar. Aquelas empresas que não entrarem nesse negócio não vão sobreviver. Porque o nível de competitividade das cadeias globais e tal está cada vez mais acirrada. Né? E o que a gente está sinalizando aqui? Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa só para empresa grande, é uma coisa que está disponível para todo mundo. E por que as empresas, o que as empresas dizem? Por que elas não adotam isso?
falta de trabalhador qualificado, infraestrutura de telecomunicações suficiente, dificuldade de encontrar tecnologia, ausência de linha de financiamento, enfim. As causas estão todas aí. Mas isso não pode ser impeditivo. Então, a gente entra aqui um pouco agora na terceira e última fase aqui da nossa conversa, que é o que fazer. Como que a gente pode avançar nisso? De uma forma bem pragmática. E aqui eu vou falar exatamente de como que, sob a liderança da CNI e das federações, como que o Senai está se posicionando. O presidente Robson cobra muito isso, o presidente Antônio Silva está sempre lá também, todos os presidentes de federação cobrando exatamente isso. Olha, isso é muito importante para a indústria brasileira, de que forma o Senai pode contribuir nesse processo. Então, é sobre a liderança deles que a gente vem desenvolvendo esse tipo de solução. E aí nós criamos um programa que a gente chama de Desvendar 4.0, que é uma espécie de como que o Senai pode ajudar as empresas, que ele na verdade, tem alguns passos, né? O primeiro passo é a indústria deverá ter seus processos produtivos mais enxutos. É aquilo que eu falei. Não adianta entrar, não adianta você pegar a tua planta e criar um espelho digital dela no mundo virtual se o teu processo não estiver arrumado, né? Você vai ter mais problemas do que solução. Então, o primeiro passo é esse aqui. Manufatura enxuta, eficiência energética, produção mais limpa, para chegar à etapa da digitalização. O Senai desenvolveu, nos últimos anos, um programa chamado Indústria Mais Produtiva, que tem um foco exatamente de aplicar a metodologia Lean no chão da fábrica. Esse programa foi incorporado pelo governo federal, se chamou Brasil Mais Produtivo. Nós tivemos um piloto, porque isso é um piloto, 3 mil empresas é um piloto, né? A gente está falando de um universo potencial aqui de 400 mil empresas no país. Desses setores aí, metal mecânica, alimentos, moveleiro e vestuário, tivemos 3 mil empresas atendidas nessa metodologia, com um aumento médio de produtividade de 52%. Isso é impressionante. Quer dizer, não tem relatório, não tem paper, não tem isso, não tem nada. A metodologia é o seguinte: você entra na empresa, mede a produtividade. Quantas peças por trabalhador? É isso aqui. Vamos fazer a intervenção, no final da intervenção, mede de novo. Simples. As coisas simples geralmente funcionam bem. Então, por que 52% de aumento de produtividade? Porque mostra como a maioria das empresas brasileiras ainda estão num nível muito ruim em relação à produtividade. Existe uma enorme oportunidade de melhoria, que está baseada exatamente na capacidade que a empresa precisa ter de internalizar mais conhecimento. É o conhecimento que muda a realidade. O conhecimento é o principal insumo da economia do século XXI. Então, esse programa ajuda a levar um conhecimento estruturado, uma metodologia validada, né, por todos os países desenvolvidos. E com uma metodologia validada, você consegue melhorias como dessa natureza aqui. Bom, qual é o que o Senai tem hoje? 1.000 consultores capacitados nessa metodologia, a mesma metodologia no Brasil inteiro. Na maioria desses consultores estão nos nossos institutos Senai de Tecnologia. E no estado onde não tem Instituto Senai de Tecnologia, o departamento regional capacitou consultores para desenvolver esse trabalho. Aqui no Amazonas não foi diferente disso, né? Então, qual instituição tem capacidade de ter 1.000 consultores, engenheiros capacitados com a mesma metodologia, capaz de replicar isso no Brasil inteiro? Eu desconheço quem tem condição de fazer isso, que não o Senai, com a capilaridade que tem, com a capacidade que tem de se articular com o setor produtivo. Nossa expectativa é de que esse programa possa ser amplificado aí com o novo governo que venha, porque ele é fundamental para o aumento da produtividade da economia, né? Qual é o segundo passo? A empresa precisa requalificar seus trabalhadores e gestores. Isso que a gente está falando aqui, esses conceitos simples que a gente discutiu aqui, isso precisa ser difundido na empresa. É preciso perder o medo de que esse monte de tecnologia lá não é uma coisa para o meu bico, isso é coisa para a empresa grande. Tem que desmistificar isso e dizer o seguinte: olha, há caminhos de você melhorar rapidamente
a sua produtividade usando essas tecnologias. E se você não o fizer, você vai ter sérios problemas de competitividade, né? Então, é importante capacitar a força de trabalho com esses conceitos, para tirar esse mito, né? Então, nós temos aí o programa Desvendar 4.0. Esse programa, o lançamento nacional foi ontem, inclusive, e eu soube que aqui foi um sucesso, nós tivemos casa cheia aqui. Não foi aqui, foi no auditório do Senai. Foi no auditório do Senai, mas aqui no Amazonas, né, sim, presidente? Então, o que é isso aqui? É exatamente levar conhecimento para as pessoas, né? A gente tem um curso gratuito EAD que trata exatamente desses conceitos, levar isso para as pessoas que estão trabalhando. Além desse curso gratuito, a gente tem uma série de cursos de curta duração ligados a esses assuntos da indústria 4.0. E devo dizer, todos esses cursos estão internalizados em todos os departamentos regionais do Senai no Brasil inteiro, com o mesmo conteúdo, com a mesma abordagem, para fazer chegar à indústria brasileira conceitos importantes como esses que a gente está discutindo aqui. Pós-graduação, nós temos 4 cursos de pós-graduação, voltados mais para engenheiros também, que trabalham nisso. É lógico que não é o Senai sozinho que vai fazer isso, a academia está fazendo, as universidades estão fazendo, e precisamos de mais gente disseminando esses conhecimentos, porque isso é fundamental para o futuro da nossa indústria. Qual é o passo 3? Fez essa parte, arrumou o processo, deu um conhecimento para as pessoas, alinhou a visão sobre isso, vamos partir agora para digitalização, que é aquela fase que a gente mostrou ali. Então, sensores, Big Data, computação em nuvem, tudo isso está barato hoje, investimento baixo, você começa a criar o espelhamento da tua planta no mundo digital e você começa a avançar, né? Esse programa a gente chama de Indústria Mais Avançada, fizemos já alguns pilotos, né, somente na região sul e sudeste. Os resultados foram muito interessantes, né? Os dados vão para a nuvem e voltam de forma ordenada para o celular do gerente de produção, ele começa a ter informação em tempo real, ele começa a perceber, né, como que ele pode melhorar a gestão da produção e como isso impacta na melhoria do processo produtivo e na produtividade. E o que é que nós estamos fazendo agora? Exatamente 2 pilotos em todos os estados da federação. Portanto, todos os departamentos regionais de Senai estão envolvidos na absorção dessa metodologia. Onde tem Instituto Senai de Tecnologia é com ele, onde não tem é o próprio departamento regional. Então, nós aqui no Amazonas estamos fazendo já também duas empresas já fazendo esse piloto, e com isso a gente já tem 100 consultores capacitados. A ideia é passar dessa fase piloto, validando tudo isso, transformar isso num programa de base nacional e poder atender mais empresas nesse processo de ajudá-los no processo de digitalização, né? Por fim, o 4º e último passo. Você já digitalizou, você entrou naquela espiral, ali você precisa, talvez, de sistemas de inteligência artificial customizada para ter o processo, você vai precisar de alguma coisa específica lá de manufatura aditiva, você tá experimentando a coisa e vai querer avançar mais. E aí nós temos uma série de institutos Senai de inovação que trabalham em rede, articulado, e que podem suportar projetos específicos de inovação, de pesquisa aplicada para a tua planta especificamente, né? Temos um edital de inovação que aloca recursos para financiar esses projetos. A gente aloca hoje cerca de 50 milhões por ano. Isso vem do SESI Senai e do SEBRAE, chama Edital de Inovação da Indústria, né? Nós apoiamos cerca de 200 projetos por ano e recebemos para avaliação quase 2.000 projetos por ano, né? É o maior edital de apoio à inovação que existe no país hoje. De forma ininterrupta, as propostas podem ser apresentadas a qualquer momento, e a gente faz a avaliação e apoia a implantação. E desses institutos Senai de inovação, cerca de 11 já pertencem à Embrapi
e com isso a gente consegue também alavancar recurso público não reembolsável no apoio a esses projetos. Então, é dessa forma que o Senai está se estruturando para que possa cumprir a sua missão de apoiar, né, a indústria brasileira na absorção dessas tecnologias digitais, melhorando a sua produtividade. Vou falar aqui rapidamente desse Desvendar 4.0, que foi lançado ontem. Nesse site que está aí, www.senai40.com.br, tem um formulário em que a indústria acessa aqui e faz seu autodiagnóstico em relação a como ela está em relação a tudo isso que a gente falou aqui. Ao preencher esse formulário, isso automaticamente vai para o Senai daquele estado onde a empresa tem a sede. Então, o departamento regional vai receber esse autodiagnóstico e vai procurar a empresa para, junto com ela, né, discutir, conversar e construir talvez um plano de ação no sentido de como que essa empresa pode melhorar, né, sua performance em termos de absorção da tecnologia. Presidente, eu estou terminando aqui só com uma reflexão rápida, que é aquele negócio que todo mundo fala de que o emprego vai acabar e tal, a mídia faz muito barulho com isso. Olha, eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico é a taxa de desemprego na Inglaterra. A Inglaterra tem dados históricos longevos, né, um país organizado. Então, pega desde a primeira Revolução Industrial. Essa curva azul aqui é a taxa de desemprego. Esse pico aqui foi o crash da Bolsa de 29 e esse troço aqui embaixo é o esforço de guerra. Fora isso, né, a taxa de desemprego ao longo de 200 e poucos anos ficou numa faixa de 4% a 6% na Inglaterra. E olha que nesse período nós tivemos 4, né? Estamos tendo o quarto agora, mas tivemos 3 grandes choques tecnológicos, né? Imagina o que foi a eletricidade. Qual o impacto que a eletricidade não causou naquele momento? A computação. Quer dizer, esses choques tecnológicos, o que esse gráfico diz para a gente é o seguinte: o trabalho humano não é dispensável. O que esses choques tecnológicos de fato trazem é um brutal aumento de produtividade. E o novo patamar de produtividade gera mais investimento, que gera mais emprego. Só que o emprego é diferente, né? E aí o país tem um enorme desafio pela frente, que é preparar a juventude brasileira para essa realidade. É uma educação que precisa ter um nível de profundidade, de conteúdo diferente, né? O insumo da economia é conhecimento. Conhecimento está nas pessoas. Então, o Brasil precisa, como todos os países do mundo, tratar bem o seu melhor recurso. O maior recurso natural que o país pode ter na economia do século XXI é sua juventude capacitada. Não se pode desperdiçar sequer um. Isso foi uma frase que eu ouvi que me impressionou muito, né? Então, esse é o grande desafio que o país tem. Mas não é só esse. O outro segundo desafio é que nós precisamos, porque esse movimento é rápido, a incorporação dessas tecnologias é muito rápida. A nossa vida mudou em 5 anos com os smartphones, né? A gente não consegue sair de casa sem smartphone, parece que a gente está nu, né? É o nosso banco, é o nosso táxi, é o nosso jornal, enfim, é tudo. É saúde. Então, isso tudo vai acontecer no chão de fábrica também em 5 anos, 6 anos. Essas coisas vão acontecer com muita rapidez. E o segundo desafio que o país tem é de capacitar uma grande quantidade de pessoas adultas, estamos falando aí de pessoas de 25 a 60 anos, que estão no mercado de trabalho e que precisam se requalificar para enfrentar essa nova realidade. Porque o trabalho vai continuar existindo, mas ele será de outra natureza, né? Ele não vai ser mais uma coisa repetitiva, vai ser uma coisa muito mais profunda em termos de conteúdo. Presidente, era isso que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco e obrigado pela atenção.
quando eu falei da juventude, aqui o exemplo aqui do nosso autor aí do livro, é justamente no que o Gustavo está se baseando. E aí, Márcio, tu viste aqui com relação à Alemanha, o Senai tem um convênio muito forte com o Instituto Fraunhofer, que tem nos dado todo o suporte necessário. E ali nós estamos com o professor Casarini, que é o nosso homem do Instituto Senai de Inovação Tecnológica. Está ali cadê o Nabi, está toda a realidade, a cúpula do Senai, que ontem todos estavam junto com a Silvia, aí lá no encontro do auditório. Eu não pude estar lá porque tinha outro agendamento, mas também fiquei policiando vocês direto, sem vocês saberem, porque estava meu Aspone lá, me mandando. É como o professor faz lá. Os dois, né? De formas que é a tecnologia. Nós realmente temos que, isso que o Gustavo falou é verdadeiro, verdadeiro mesmo. Daqui a pouco nós outros aqui de cabeça branca, eu e tu, o Márcio já se aposentou, era o antigo cônsul da Alemanha, e eu não sabia que ali tinha essa hereditariedade, né? Passou para a filha. Hoje a doutora Claudine, que é a consuleza nossa aqui da Alemanha. E o Márcio tem estado aqui conosco sempre, porque nós temos uma afinidade muito grande com a Alemanha. Não no futebol. Futebol é bem complicado. De formas que, antes de eu fraquear a palavra, eu vou passar para o superintendente da SUFRAMA e vou dar para ele 1 segundo para que ele possa se manifestar. A Superintendência da Zona Franca de Manaus vem nesse esforço, lançou há pouco tempo uma resolução chamada Resolução 40, né? Coincidiu de ser a Resolução 40 na data da aprovação, então foi até simbólico. E claro que ainda precisamos resolver algumas coisas legais dentro do decreto, do nosso decreto que vai regulamentar a lei de informática. Nós estamos discutindo dentro do Ministério, junto com o Ministério da Indústria. A ideia, dentro de um projeto de P&D, só se permite, dentro dos projetos, se lançar o dispêndio da depreciação, né, da compra dos equipamentos. A ideia do governo federal, discutida em diversos fóruns, é tentar trazer um pouco, nesse mundo que nada se cria, tudo se copia, né? Alguns exemplos da própria Alemanha, do Japão e Estados Unidos, que permitiu para alguns segmentos industriais a depreciação acelerada, justamente para tentar fazer com que as indústrias inovem seus parques tecnológicos e entrem nesse mundo 4.0. Certa vez um técnico me perguntou, Lean Manufacturing vai ser aceito como indústria 4.0? E eu disse, a gente vai precisar associar os conceitos, porque ninguém nasce 4.0. Na verdade, ninguém se transforma 4.0. Quem nasce hoje, já nasce no conceito 4.0. Mas os que já existem, tem que se transformar. Então, para se transformar em 4.0, eu não vou colocar uma máquina que tem um tempo de vida útil de 10 anos no lixo só porque ela não conecta. Então, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, via Superintendência de Planejamento, vem envidando esses esforços junto ao Ministério. Conseguimos aprovar a modernização da Lei de Informática. Estivemos junto na política da Indústria 4.0, que gerou o site do governo da Indústria 4.0. Vocês podem acessar também, que tem todos os conceitos. O Senai fez parte dessas discussões e acreditamos que para a Zona Franca de Manaus nós não podemos fechar os olhos para isso. Discutíamos na última reunião lá no Centro das Indústrias, com o Wilson Pérez e o Antônio Silva, de que é mais do que urgente fazer a requalificação. E eu costumo dizer, eu estive num evento na Assembleia Legislativa e eu pedi para levantar a mão quem era filho de operário do Distrito Industrial. Quase a metade do auditório levantou a mão. E aquela geração de jovens, ela estaria perdida se nós desempregarmos os provedores do sustento e da educação deles. A gente não perde só aquela mão de obra ativa, se nós não tivermos um cuidado de requalificar. A gente perde a geração seguinte, que não vai ter aquele pai e aquela mãe que vai investir na sua capacitação, no investimento da sua qualificação tecnológica. Então, é mais do que necessário discutir isso e se aproximar cada vez mais para superar esse obstáculo. Obrigado. Nós estamos, para variar, um pouco atrasados, né? Já devíamos estar fazendo isso há um bom tempo, mas, enfim, paciência.
O leite já derramou, não adianta. A água já passou embaixo da ponte, a gente agora tem que olhar para frente e ver o que a gente precisa fazer para estancar esse processo, né? Recentemente, o IBGE levantou informações de que o PIB industrial já representa 11,8% do PIB nacional. Ou seja, nós estamos a caminhos céleres para nos tornarmos uma grande fazenda que já fomos um dia. Nada de mal contra o campo, porque ninguém para de comer, então a gente precisa deles, isso é óbvio. Mas o que, na realidade, nós estamos descuidando é do que tem valor agregado. A grande valor agregado nos produtos. Essa parte não pode perder, e essa é que nós estamos perdendo. Então, de fato, veio num momento excelente, nós, de fato, estamos, como mencionei, já atrasados, mas nós vamos conseguir. Nós, como diz o nosso amigo, nós podemos. Mas eu queria já aproveitar nesse esforço, Antônio, de mostrar que nós não estamos paralisados na universidade, embora um pouco atrapalhados, mas, enfim, isso também não seria uma novidade, mas nós estamos já, de forma célere, nos organizando para atendermos a isso, porque não há mais justificativa para que os muros entre universidade e sociedade ainda se mantenham elevados. É recorrente reclamarem de que a universidade está de costa para o povo e a universidade reclamar que a sociedade está de costa para a universidade. Ou seja, é um diálogo de surdo e mudo, né? Nós precisamos fazer isso, e a universidade até que inovou, são poucas as universidades que têm uma estrutura dessa, e nós criamos uma pró-reitoria só para cuidar disso, que é a Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica, que está, nesse momento, sob a nossa responsabilidade. E a gente está trabalhando muito duro nisso, e fomos estimulados, obviamente, pela SUFRAM e pelo Ministério da Indústria e do Comércio, que a gente se mexesse para ombrear com esse esforço, com essa preocupação tão recente da inovação do nosso parque industrial. E aí fomos buscar parceria nos nossos irmãos mais próximos. Nós estamos lançando, no começo da semana que vem, se Deus permitir, um vigoroso programa de treinamento e capacitação na área de gestão industrial com foco na indústria 4.0. Claro, a indústria 4.0 virou panaceia para um monte de coisa, fala-se muito em indústria 4.0, mas, de fato, é um estágio elevado de capacidade de produção e que nós precisamos chegar. Mas ficou demonstrado, não é um caminho tão simples, mas está de longe de ser impossível. É uma questão de pragmatismo. Passo por passo, um por um, chegaremos lá. Mas nós precisamos de muita gente entendendo do assunto. Nós não faremos revolução qualquer se não tivermos soldados preparados para isso. Ou seja, nós precisamos das pessoas treinadas. E, neste momento, é importante que a gente forme os multiplicadores para que a gente consiga chegar mais rápido nesse processo. E aí, o que nós mais precisamos no momento é de capacidade de observação, capacidade de adaptação para que as soluções sejam viabilizadas. Porque senão a gente não consegue nem entender qual é o problema que eu tenho, como você mesmo mencionou. Então, para isso, vai ser lançado um projeto na segunda-feira ou terça, nós estamos ainda nos mexendo, para montarmos esse projeto de nivelamento, para que nós tenhamos uma boa base de pessoas conversando sobre o assunto. Nós vamos introduzir um curso de especialização, capacitação e especialização, para que nós consigamos ter esse conjunto de pessoas de qualquer natureza que esteja interessada. É claro, nós vamos precisar de selecionar aqueles que estão mais, vamos dizer, antenados, aqueles que estão mais próximos de atingir o objetivo. Claro, certamente aparecerão inúmeros candidatos, mas nós teríamos que nos atermos, focarmos para que a gente consiga fazer esse processo caminhar o mais rápido que for possível. E, nessa sequência, fomos buscar parceria com a Universidade do Porto, em Portugal, que tem uma experiência fantástica de desenvolvimento de tecnologia, porque está muito próximo da indústria alemã. A indústria alemã tem demandado muito deles, e como nós temos acordo já de parceria já de algum tempo, e não temos barreira de língua por enquanto, ou seja, esse é um caminho bom de se fazer. E eles toparam, nós então estaremos nesse processo também introduzindo um curso de
capacitação em nível de mestrado e de doutorado nesta área, para que nós formemos os multiplicadores. E vários outros processos, vários outros cursos de treinamento nós vamos estar fazendo e buscando, juntando todas as nossas forças junto com a UEA, né? A UEA está parceira nesse processo para que a gente consiga atingir esse objetivo o mais rápido possível. E é o que nós estamos podendo fazer no momento e que já é uma grande coisa, mas precisamos da colaboração de todos os atores interessados no processo, porque tudo isso requer um esforço. E, felizmente, nós temos as ferramentas. Só precisamos, então, agora arregaçarmos as mangas e irmos em frente, porque o desafio está lançado, a vontade está confirmada, as parcerias estão acertadas, portanto, vamos em frente, porque o Brasil precisa disso. Nós precisamos ser capazes de legar às novas gerações um futuro melhor do que aquele que nós conseguimos para nós mesmos. Muito obrigado. Silvia, eu acho que a Silvia e o Nabi, vocês dois, e o próprio Cesarini, a gente poderia sentar com os dois, para ver o que poderia encaixarmos o nosso Senai regional, para ver, porque ele não vai concorrer conosco, porque ele vai abrir esse curso, que é um curso diferentemente daquilo que nós hoje praticamos no nosso Senai. Mas eu, quando liguei para ele, 2 semanas atrás, ele disse: eu estou em Lisboa, de gozado, estou aí passeando e eu aqui me matando. Eu disse: não, senhor, estou fazendo justamente esse trabalho. Eu digo: então, quando você chegar, traga aqui para te dar uma olhada. Mas, dito isso, eu quero passar também aqui para o meu querido, porque hoje eu estou cercado da UFAM e da UEA. Né, Nelson? O Nelson esteve lá ultimamente conversando com o nosso querido reitor lá, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o professor Cleto aqui conosco, que faz parte do nosso sistema educacional. Então, a UEA também é parceira. Estivemos na semana passada junto com o pessoal da UFAM, pessoal da Fundação UEA, pessoal da Fundação Muraqui, representante do Consulado Português, para o lançamento do edital do MINTER, que é o mestrado interinstitucional, e o DINTER, que é o doutorado interinstitucional. O UEA, o UFAM e a Universidade do Porto, com o apoio do MDIC e da SUFRAMA. Aqui nós fazemos o agradecimento. Nessa apresentação do Dr. Gustavo, eu só vejo pessoas, né? E corroborou com a última slide que ele mostrou. E nós precisamos qualificar essas pessoas. Não penso só, doutor Marcelo, só o pessoal de 25 anos para cima. Né? Sou do Pokémon para cá. Do Pokémon para cá, né? Então, e não só aquele pessoal que vai estar no chão da fábrica, que vai estar trabalhando, mas os próprios gestores também, com essa onda de tecnologia, quantidade de informação, né? E, como o senhor bem disse, a gente acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Né? Nem escovamos os dentes, já vamos para o WhatsApp ver o que tem de informação. Né? Então, eu vejo esse processo como um processo de capacitação de toda uma cadeia. A cadeia do gestor, a cadeia da produção, né? E da própria universidade. Né? Depois dessa exposição, eu fico preocupado e comprometido em que a universidade possa atuar de forma perene, contínua, com qualidade, justificando os recursos que nós temos, não só na capital, mas também no interior. Essa é uma das questões que eu sempre tenho levantado a partir do momento que eu tenho a fala, olhar o pessoal do interior e fazer essa capacitação. Né? Instrumentos de AD, instrumentos do IPTV, que é uma ferramenta poderosa para atingir nesse estado gigantesco de proporções continentais e levar a educação. Ainda ontem, né, nós tivemos lá a reunião do CODESE no Centro Ocean Samsung UEA, com recursos de P&D, tendo a qualificação de pessoas dentro, gratuitas, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias. E comentava aqui com o professor José Augusto que, sem ciúmes ao Senai, nós podemos fazer toda essa coisa. O EA, o FAM, o CETAM e o IFAM também, que nós somos parceiros. Né? E eu quero deixar um convite para vocês procurarem um vídeo chamado Café X. Né? Quem viu, não sei se alguém viu, Café X, né? Procure no YouTube e você vai ver o que é o interessante da utilização da tecnologia para produzir um café expresso.
Ok? Agradeço novamente o convite, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, eu vou passar pro Zé Augusto, que o Zé Augusto vai ser a tauba de salvação. Aquele bote salva-vida, que nesse momento ainda é inflável, mas que ele poderá se transformar num bote de salva-vida com uma maior estrutura com relação a FUCAP. Eu estou acreditando, ele fez uma apresentação, eu fui lá para fazer uma cobrança, Fábio. Ele já me trouxe, foi a solução na mão. Só que falta aí, agora nós estamos um pouco prejudicados por conta das eleições e tivemos que paralisar as nossas tratativas junto com o governo do Estado para que a gente possa lograr êxito e não perder mais uma fundação que fez uma história dentro do Estado do Amazonas, né? E a nossa esperança está toda em cima dele. Vou e vamos juntos conversarmos com o governador para que a gente consiga elucidar esse problema. Uma palavra o senhor, fique bem à vontade. Não precisa falar do que eu já falei. Perfeito, perfeito. Obrigado, doutor Antônio Silva. Muito agradecido da presença do CETAM aqui nessa reunião. Deixa eu só parabenizar, claro, o doutor Gustavo. O doutor Gustavo, o senhor fez uma apresentação muito clara, objetiva. Acho que nós precisamos ouvir isso para alinhar aos projetos que nós temos aqui no governo, aqui no Estado do Amazonas. Eu faço parte do governo do Estado. E nós, do governo do Estado, sentimos a necessidade da aproximação com as empresas, da aproximação com as indústrias, da aproximação com a federação, para que a gente possa reformular o catálogo dos nossos cursos. Para quem não sabe, o CETAM é a autarquia do governo que cuida da educação pública profissional. Basicamente é de nível médio e tem números expressivos. Nós temos um catálogo com 315 cursos, atendemos quase 200 mil alunos esse ano, mas a pergunta que pode se fazer é: esses cursos são interessantes para o Polo Industrial de Manaus? Esses cursos estão ajudando na qualificação profissional? E também, claro, preocupado com o futuro, preocupado com o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, nós já estamos dando, doutor Gustavo, alguns passos. Há 3 dias, por exemplo, nós iniciamos aqui em Manaus, no Instituto Benjamin Constant, as primeiras 2 turmas do curso Mecatrônica com ênfase na indústria 4.0. São apenas 2 turmas, mas já no próximo mês de outubro nós vamos fazer a aquisição de 5 laboratórios de robótica, também voltados para a indústria 4.0. São braços robóticos, mas que vão nos ajudar a diminuir essa distância que a formação dos cursos técnicos do CETAM tinham em relação ao Polo Industrial de Manaus. É claro que viremos em outros momentos apresentar também essa proposta de parceria com a FIEAM, mas gostaria de dizer que nós, do Governo do Estado, nós do CETAM, estamos disponíveis para atualizar e adequar o catálogo de cursos de acordo com as demandas das empresas do Polo Industrial de Manaus. Obrigado, doutor Antônio Silva. Fico muito feliz de estar participando aqui desse momento. E vai passar o período eleitoral, temos mais algumas semanas, e vamos retomar os projetos. Sim. Preocupados com o futuro do Amazonas, com o futuro do Brasil. Perfeito. Boa noite, obrigado. Vocês ouviram o que ele falou? Curso de meca. Eu não vi direito. Vocês ouviram? Então eu acho que mais uma vez eu vou dizer que vocês têm que sentar com o professor Zé Augusto, com o professor Cleto, com o professor Voltaí, para ver o que é dentro desse escopo nosso do Senai, do CETAM, da UEA, da UFAM, para ver o que nós podemos criar uma sinergia entre nós todos aqui e jogarmos isso para o desenvolvimento da qualificação dos nossos munícipes. Ok, doutora Silvia? Posso lhe perturbar semana que vem? Você sabe que eu sou meio chato com relação a isso, né? Eu sei que às vezes você até fala um pouquinho mal de mim, mas continue falando. Vou passar, queria ouvir o nosso representante que é da ala 8 aqui, que está ali quietinho, calado. Deixa eu ver o nosso querido Coronel Marinho, aí esse microfone do Coronel Marinho. Porque se nós não nos atualizarmos, se nós não procurarmos desenvolver novas metas e ficarmos parados, uma vez aqui, o que se dizia aqui, mais antigo da federação, uma palestra que eu venho assistir aqui, faz um tempo, aí Antônio deu a voz a todos aqui, ele falou, nós não podemos parar lá no tempo da borracha, eu lembro dele falando isso aí.
Então, isso, não posso me estender aqui muito, mas o que o doutor Gustavo e todos estão falando aqui é sobre desenvolvimento de tecnologia e nos adaptarmos. Vê que ele colocou um gráfico falando de quê? Falando da capacitação dos homens. Os homens, nós temos esse receio, a tecnologia vem, e aí, como fica o emprego? Como é que fica o homem? A gente tem já um bom tempo no Comando da Aeronáutica, eu represento o Comando da Aeronáutica, que a gente diz que o nosso maior bem é o recurso humano. Então, a gente procura, dentro das Forças Armadas e dentro do Comando da Aeronáutica, capacitar nosso recurso humano. A gente já observa, a nossa área de atuação aqui, da ala 8, é diferente. Ela é mais voltada para, vamos dizer, o emprego da nossa força e auxílio ao governo e a todos, a população, a nossa pátria. Mas o ITA, né, e o Centro Técnico da Aeronáutica, Centro Tecnológico, ele já trabalha isso aí há um bom tempo. Então, parabéns ao doutor Gustavo, parabéns pelo o convite, Antônio. E a ala 8 está sempre à disposição e junto com a FIAN, tá? Boa noite. Vamos ouvir o Tarcísio, porque tudo isso que nós estamos falando, mas se nós não tivermos a segurança e a qualidade do fornecimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que talvez o maior pulo rápido e que fez a gente ter uma produtividade muito aumentada. Tá certo que se olha até umas piadas que aparecem, mas todo mundo acorda trabalhando. Eu não sei se tem uma medição de um executivo de 30 anos atrás, 10 anos atrás, e um executivo nos dias de hoje. No meu caso, eu sei que trabalho bem mais. Até pelas reclamações do presidente Antônio Silva, na questão da energia, a gente está sempre sendo visto, principalmente quando falta, né? Mas estamos à disposição e vamos ser usuários, sim, de novas tecnologias. Parabéns ao diretor, Gustavo. Eu queria ouvir o Fábio, porque o Fábio, nós tivemos uma experiência muito grande, que eu não conhecia muito bem, com profundidade, o que eram essas agências reguladoras. Eu comecei a frequentar, ainda lá na ASAM, e aprendi. Eu aprendi com vocês algumas coisas, estou aprendendo hoje, inclusive vou cobrar, tu vai me ajudar, tá? Volta aí também. De formas que eu queria ouvir o doutor Fábio, como é que se enquadra a agência reguladora nesse Brasil Indústria 4.0? Boa noite, presidente doutor Antônio, boa noite a todos. Na seara da determinação da Prefeitura Municipal de Manaus, na pessoa do prefeito Arthur Vigílio, da aproximação da municipalidade à federação, ao Senai, a todos os órgãos que compõem o sistema industrial aqui no estado do Amazonas, a gente vem trabalhando a regulação municipal, não só na parte constitucional do abastecimento de água, esgotamento sanitário, transporte urbano e iluminação pública. E essa tecnologia a gente traz para dentro do Conselho Municipal de Regulação, dentre eles a Federação da Indústria faz parte, vice-presidente Nelson, presidente Antônio, desde a época da ARSAM, na regulação estadual e agora na regulação municipal. E trazendo essa tecnologia para a indústria 4.0 justamente na maior celeridade na prestação e fiscalização dos serviços, seja o municipal, estadual. A gente tem uma parceria aqui muito grande com a Eletrobras Amazonas Energia, que é regulada pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que fica em Brasília, mas também que a gente busca sempre o aprimoramento na fiscalização e na regulação na tecnologia. E hoje o governo do estado, junto com a prefeitura municipal, também tem essa sensibilidade na regulação. Todas as agências reguladoras hoje têm uma tecnologia voltada para essa fiscalização, seja ela na regulação multissetorial, como as agências reguladoras estaduais, que regulam gás, transporte intermunicipal, efetivamente, como as municipais, que regulam transporte, iluminação pública, saneamento, como as federais, como a ANEEL, que regula e fiscaliza
a parte toda de geração e energia elétrica, a ANP, petróleo, gás, combustível, a ANA, Agência Nacional de Águas, as outorgas do mananciais, tudo buscando a tecnologia da inovação 4.G, seja ela nos smartphones, seja ela toda na parte de informática e fiscalização para reduzir o tempo de espera do usuário nesses serviços. Então, nós também estamos aprendendo, estamos engatinhando, e essa parceria, essa junção de forças que fazemos com a indústria, com o comércio e com os serviços regulados é importantíssima para um futuro de geração de emprego e renda para qualquer estado e qualquer municipalidade. É sempre um prazer estar aqui e foi muito bom compartilhar todas essas informações que vão ser derivadas à municipalidade. Muito obrigado, presidente. Eu queria ouvir o depoimento, porque essa casa, anualmente, ela escolhe o industrial do ano, o exportador do ano, que é por conta, no caso do exportador, é número mesmo, né? Aquele que mais exportou. Mas no caso do industrial do ano, é um trabalho que nós vamos buscar o porquê da justificativa de ele ter sido qualificado como industrial do ano. Eu não falei o nome, você já entregou o microfone. De formas, tecnologia 4.0. De formas que eu tive a felicidade de visitar a semana retrasada a empresa do meu querido Barrella. E fiquei muito surpreso, porque o Barrella é um case. Barrella era funcionário do polo industrial, começou há tempos atrás exercendo funções de gerente, saiu da Multibras, ou seja, teve uma escala muito grande e foi e constituiu a sua própria empresa. E lá eu cheguei e fiquei surpreso, porque lá é uma pena que tu já vai embora, Gustavo, porque lá é uma mostra muito importante desse exemplo que você citou na apresentação, porque nós temos aquilo que nós chamamos a evolução tecnológica dentro da empresa dele. Que quando a gente falava em Tutiplast, não se tinha ideia do avanço da tecnologia implantada no processo produtivo dentro da Tutiplast. Você conhece a Tutiplast? Pois é, meu superintendente. Você está convidado. Obrigado. Porque de formas que são coisas como esta que nós temos que mostrar. Porque eu acho que nós falhamos, e nós, CNI, nós outros falhamos também, porque nós não sabemos nos comunicar com o público externo, do trabalho que um Senai faz, do trabalho que um SESI faz. E aí está que muitas das vezes somos atacados por parte de alguns parlamentares federais que não conhecem a importância do sistema S da indústria. Eu falo de todos os S, mas muito mais do sistema S da indústria. Então, tu tens, justamente, que eu vi tu fazendo uma série de anotações, e depois eu queria ver, principalmente aquele gráfico último, da evolução da tecnologia da mão de obra, porque lá eu cheguei, vi máquinas antigas, mas operando, e vi máquinas chinesas, que eu fiquei até na dúvida e perguntava, porque eu tinha muita dúvida, isso aí eu confesso, não posso dizer que não, da qualidade do equipamento chinês. Mas hoje, Tarcísio, realmente, nós temos que tirar, porque ele não só copia, ele também hoje ele cria. Então, Barrella, tu tem 1 segundo para falar em 10 minutos o que tu gostaria de falar em 1 hora. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui participando. Estive ontem lá no Senai. Ok, tá? E realmente tudo aquilo, apesar de ser jovem há mais tempo, eu sou muito antenado à parte de tecnologia. Acho isso importante, acho que a gente só vai conseguir evoluir se a gente adotar as boas práticas de tecnologia. Mas sozinho não fazemos nada. Então, realmente é importante que a gente tenha esse apoio de todos esses órgãos, a gente tenha isso disponível, e para que a gente possa acessá-los e também usar esses recursos dentro da nossa empresa. É importante também não só você implementar, mas também você ser avaliado. É importante que essa avaliação, como eu digo, toda automação ou toda tecnologia, ela é passo a passo. Você tem, como diz, tem um passo, tem as várias fases para você atingir o sucesso.
Você não pode pular etapas. Essa, principalmente a 4.0, você não pode pular etapas. Eu acredito que a gente tem a oportunidade, realmente, através desses programas que a universidade, a SUFRAMA, enfim, o Senai nos oferece, para poder ir atingindo a isso. Eu acredito que a gente tem que pensar na frente, mas olhando o hoje, certo? Que é exatamente fazer o Kaizen, fazer o Lean Manufacturing, que são recursos que vai nos ajudar a ter recursos financeiros através de você ter um ganho de produtividade interno, você vai ter recursos dentro da sua empresa financeiros, acabando com os desperdícios, melhorando a sua eficiência, ganhando qualidade no seu produto, para que você realmente atinja esse ponto da indústria 4.0. Quem espera que vá atingir hoje, então esqueça que vocês não vão atingir. Isso é um programa de 3, 4, 5 anos, é uma evolução que a gente tem que atingir. Então, a gente tem que ter consciência que isso é passo a passo. E de que você tem que dar o primeiro passo. Se nós não dermos o primeiro passo, não vamos conseguir. Ok? Então, eu agradeço, realmente, acho que é importante que a gente tenha esse conhecimento, mas tenha a consciência que nós temos que mudar a nossa empresa como um todo. Não adianta, são todos os setores, a evolução ela tem que ser geral. Principalmente, a gente realmente tem que olhar o treinamento das pessoas, porque são elas que vão modificar tudo isso. Ok? Muito obrigado. Eu ouvi o industrial do ano, vou ouvir o exportador do ano. Como é que está a Recofarma com relação à indústria 4.0? Vitor Bica substituiu já Correia, é o nosso diretor de Relações Institucionais, está sempre aqui conosco, porque toda e qualquer bronca, fora essa bronca dessa ameaça ao polo de concentrado, como nós todos sabemos, nós temos outras broncas também, que aos pouquinhos nós vamos tentar solucionar. E eu gostaria que você, mais rapidamente mesmo, porque nós temos uma Coca-Colazinha para tomar e eu estou com sede. Feita numa indústria 4.0, né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Antônio. Parabéns a todos. É interessante porque a gente está acabando de finalizar a primeira fábrica de Coca-Cola 4.0, totalmente 4.0, no Brasil, que vai ser no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. A gente tem a Recofarma aqui em Manaus, que faz o xarope, já uma fábrica muito automatizada, não sei quem foi lá recentemente. Desculpa, a Recofarma não faz o xarope, faz o concentrado. Concentrado. Xarope é do meu tempo e do tempo dele. Concentrado de bebidas. Mas já está automatizado, e as fábricas todas que a gente tem pelo Brasil, tem mais de 40, temos aqui algumas no Grupo Simões, aqui na região norte, todas estão nesse processo também, que vocês todos comentaram. E não é só grandes empresas, como a Coca-Cola, que está no mundo todo, porque ela puxa toda uma cadeia de fornecedores, que você falou das pequenas, médias, que devem investir. Então, a gente puxa essas pequenas e médias para que elas também estejam no mesmo nível de automação, de digitalização da indústria 4.0 que a gente tem agora no Brasil. E essa de Duque de Caxias, ela é estado da arte. Convido quem for ao Rio de Janeiro até o final do ano, que vá visitar a fábrica lá, que realmente é maravilhosa. Então, a gente tem que passar para esse outro nível. Não aqui só na SUFRAMA puxando, mas o Ministério da Indústria e o Brasil todo. Então, realmente... E, Vitor, qual é o site que eles poderiam acessar, esses convidados, para que a companhia venha fornecer as passagens? Mas isso aí é aqui o doutor Antônio Silva. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu vou liberar agora para vocês e... Eu ainda nem terminei, mas tu já levantou a mão. Então, você começa. Apesar de eu ser um estudante de Direito lá da UFAM, eu sou um entusiasta também dessas inovações e tecnologias. E, infelizmente, o professor Valtei tem razão quando ele fala que a gente está um pouco atrasado nessas questões. E eu queria dividir aqui, são 3 pontos, são 3 observações e uma pergunta final para o doutor Gustavo. Que eu tive acesso a essas informações participando de algumas conferências no exterior e vou dividir agora com vocês. Um é que eu senti falta, principalmente por o público ser dessa área das indústrias, a questão das impressoras 3D, por exemplo, que são tecnologias não só para a área da medicina, né, mas as próprias indústrias podem fabricar as suas próprias mercadorias,
tem impressoras também que fabricam outras máquinas, então é máquina fabricando máquina às vezes. Eu acho muito interessante botar esse ponto, não sei, adicionar talvez nos slides. E até porque as impressoras hoje normais também já estão sujeitas à conectividade do IoT, do Internet of Things, Internet das Coisas. E segundo ponto agora, eu queria ressaltar a importância mesmo que falaram da questão das nuvens. Toda essa questão de internet, tudo que passa por satélite, é tão presente já é tão importante que os Estados Unidos da América, na pessoa do presidente Donald Trump, já está negociando com o Congresso Nacional, fazendo lobby, né, para até 2020 eles criarem a Força Espacial Militar. Vai ser a 6ª divisão do Exército Americano. E isso aí para garantir a segurança desses dados, de nuvens e tudo mais, né, que passam pelos satélites. Aí o terceiro ponto é só dividir com vocês qual que é a tendência que eu sou mais entusiasta de todas essas aí, é a do mapeamento, que algumas startups já fazem, mapeamento da consciência humana para a possibilidade de fazer upload dessas consciências, né? Ou seja, daí a gente vai dar outro salto já da humanidade, mas isso aí é mais para frente. Agora a minha pergunta para o doutor Gustavo. Para ele mesmo. Apesar de o senhor ter demonstrado um gráfico ali, eu observei que aquele gráfico é sim crescente, no sentido de quanto mais desenvolvimento, mais tecnologia, há mais desemprego. E pela primeira vez na história da humanidade a gente está em face a uma tecnologia que vai ser autossustentável, vai ser autônoma. Todo esse mecanismo vai funcionar por si só, não vai precisar de um ser humano ali, a não ser para talvez uma manutenção, que vai ser muito raro. Então, eu queria perguntar como que vai ser possível a gente realmente segurar essas taxas de desempregos, e se elas acontecerem, eu vou trazer agora aqui uma ideia, vou pedir licença para o meu amigo Júlio, que é meu colega de ativismo liberal, mas é uma ideia levantada pelo Mark Zuckerberg na graduação do ano passado, lá de Harvard. No meio do ano ele levantou essa ideia, que é o seguinte: se a inteligência artificial entrar a tal ponto no mercado de trabalho de roubar muitos empregos, a gente criar uma renda básica universal. É uma ideia meio socialista, eu sei, mas faz sentido. E taxando essas inteligências artificiais que vão estar no mercado. Você tá mais para as engenharias do que para o direito. Tem lugar para você aí, Netinho. Mas veja só, você falou você está 100% certo em relação às impressoras, chama manufatura aditiva, né? É uma daquelas tecnologias que estava ali na primeira roda. A gente não está dando muita ênfase nisso. A ênfase, essa apresentação é mais no sentido de sensibilizar as empresas que estão hoje funcionando, da importância delas migrarem para a digitalização, o início do processo, sabe? Esse negócio está mais lá na adaptabilidade, mas você tem razão. A manufatura aditiva, que é a impressão 3D, ela traz enormes vantagens. Imagina você vai fazer uma peça de aço, né? Como é que é a tecnologia convencional? Você vai usinar aquele troço. Quem já viu uma usinagem vê lá um monte de cavaco, o pessoal chama cavaco, né? Aquele aço que vai sendo desperdiçado, né? Você pega muitas vezes 50%, 60% da matéria-prima nobre, que é aquele tarugo de aço, é jogado fora, né? A manufatura aditiva, você vai depositando camada a camada. Então, só em termos de aproveitamento da matéria-prima, que isso tem de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade econômica, então é uma tendência. Por isso que hoje essa tecnologia tende a crescer muito mais. Agora, o assunto que você traz é polêmico, né? Por isso que a gente ouve de tudo, né? O que eu tentei trazer com aquele gráfico foi mais ou menos um alerta, de mostrar o seguinte: olha, essas tecnologias, elas são disruptivas, todas são disruptivas, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então eu acho que a gente não deve ir nem ao 8 nem ao 80, sabe? A gente não pode chegar assim. Recentemente na Alemanha eu vi um cidadão lá falando que o impacto disso era da ordem de 10% a 15% das profissões que iriam ter maior problema com isso.
Aí você pega um assunto de mídia, principalmente mídia americana, que gosta, aí fala que 60%, 70% das ocupações vão desaparecer e tal. Eu não gosto muito disso, não. Eu acho isso um negócio meio sensacionalista. O que é verdadeiro, e aí é que eu gosto daquele gráfico, porque ele é um registro, né? Os impactos tecnológicos, até aqui, eles não afastaram a necessidade do trabalho humano. Agora, eles mudam muito esse que nós estamos vivendo agora certamente vai mudar muito, né? A tua profissão de advogado, por exemplo, né? O doutor Watson aí faz 80% do que um advogado faz, né? Então a pergunta é, o advogado vai ficar fazendo a mesma coisa? Não vai, ele vai ter que mudar, ele vai ter que repensar a sua forma de, vamos dizer assim, de contribuir para a sociedade ou para o seu cliente com um valor muito maior. Isso tudo aumenta o nível de produtividade acumulado da economia. Isso tudo cria um ciclo virtuoso, né, de mais produtividade, mais recursos, mais investimento, mais emprego. É um pouco isso que aquele gráfico mostra, né? Tudo isso tem um profundo impacto. Agora, vamos também ter uns otimistas, né? Como você falou, tem ideias de todo tipo. Acho que foi o Bill Gates, se não me engano. Não me lembro bem. Está propondo taxar robô, né? Você vai agora, o robô vai pagar imposto, porque está... Tem de tudo, tem a renda mínima, o Suplicy lá de São Paulo deve estar adorando o negócio da renda mínima. Mas eu acho que tem que esperar para ver, sabe? As coisas se acomodam, as coisas... Agora uma coisa é verdadeira, isso não tem impacto neutro, não tem, né? Os países serão mais competitivos e mais ricos quanto maior for a sua capacidade de preparar a sua população para esse mundo novo. E eu fico feliz aqui, você, seu colega aí do lado, pessoas jovens, antenadas. É isso que a gente precisa. Imagina a população brasileira com o mesmo tipo de percepção, de análise crítica que você tem, que seu colega aí do lado tem. É isso que vai fazer a diferença aí no nós nosso não país. teríamos os políticos que hoje nós temos. Desde a década de 50 se fala no esgotamento da capacidade do mundo para produzir alimentos. Mas a gente conseguiu aumentar a produtividade e as pessoas não passam fome por falta de alimento, mas por falta de uma perfeita distribuição. Estivemos num evento há pouco tempo na BDI, eu acho que o senhor estava por lá, o Senai esteve presente, não sei se você esteve, onde estavam os profissionais que discutiram os conceitos de indústria 4.0, manufatura, como preferir, 4.0, da Índia, da Coreia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, de Israel e da Alemanha, e eles discutiam o mesmo problema, mão de obra. E eles trouxeram a mesma informação. O impacto ele é sentido isoladamente, mas em conjunto não. E aí a gente vem para o nosso polo. Na década de 80, 90, se produziam muitos produtos, existiam muitas profissões que hoje não existem, porque elas foram substituídas por algo novo. E esse é o desafio, né? O curso que o professor, o FAM, o EA e a Universidade do Porto estão promovendo, os cursos que o Senai está promovendo, o colega que está estudando direito dentro das áreas de tecnologia, tudo isso é aquilo que mexe conosco para descobrir algo novo e as novas funções e profissões. E aí a pergunta lá da renda, né? Da renda. Tem um princípio da economia que fala que as pessoas, é o primeiro princípio da economia, as pessoas reagem a incentivos. Por que os empresários que aqui estão têm uma empresa e produzem? Porque eles têm uma expectativa, que é o lucro. Aí o Antônio aqui, se depender do lucro, ele mantém uns 20 pessoas em casa pagando desde que o lucro dele se eleve a 50%. Estaria errado? Se o teu lucro aumentar até 50%, você não mantém? Paga. Claro que paga. Claro que paga. Se a condição é essa, as pessoas reagem a incentivos. Parabenizar aí a nova geração. Eu estava conversando com o Marcelo aqui. Esse advogado turbinado, esse é do bom. Na realidade, eu não parece, mas eu não sou de hoje. Eu estava na Inglaterra no momento em que a Margaret Thatcher lançou o programa baseado na terceira revolução. E a febre era o medo da perda de emprego na época. Ela disse, não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser uma transformação das funções.
E aí é preparar a juventude. Não tenha dúvida quanto a isso. E o medo que, às vezes, alguém fala sobre esses computadores vão começar a mandar na gente. A nossa cabeça funciona com processamento paralelo. A gente consegue olhar muitas coisas ao mesmo tempo. Não há máquina que consiga fazer isso ainda. E está longe de conseguir. A interpretação dos fatos, não tem máquina que consiga fazer isso de forma tão eficiente quanto a mente humana. Isso podem ficar tranquilos com relação a isso. Talvez chegue algum dia que isso venha a acontecer, mas vai ser num estágio tão diferente que a gente talvez nem esteja nesse formato mais. Talvez só seja fumacinha pensando e haja computador para acompanhar isso. Ou seja, as transformações vão acontecer, isso de certeza. E aqui eu queria lançar um desafio, é por isso que eu pedi. É que nessa onda de 4.0 nós chegamos a pensar no processo também, porque nós temos um dever com esse Estado, que é a interiorização. E a gente fica pensando, como é que o polo industrial vai contribuir com isso? Pode. Exatamente nessa onda 4.0. Como? Fazer o que nós estávamos chamando de extrativismo 4.0, e agora a gente já mudou de... Nós vamos chamar agora de sustentabilidade 4.0. Esta mesma tecnologia que serve para diminuir os desperdícios e aumentar a eficiência, pode ser usado lá para você monitorar a época correta de colher, a qualidade do fruto, a falta de coisa, ou seja, você planejar o processo, agregar valor e aumentar a renda e a capacidade de exploração desse potencial. Exatamente. E para a gente parar de pensar na Amazônia como um grande potencial, mas sim como algo que efetivamente consegue sustentar os seus cidadãos. E eles ficarem lá, trabalhando e felizes da vida, com o celularzinho aqui enfiado na tanguinha, com o laptop conversando com o mundo, enfim, e sabendo o que está acontecendo lá na China. Ele tem esse direito, deve ter o direito, e nós temos o dever de conseguir fazer isso, porque são cidadãos conosco, e isso é o que a gente entende como um povo desenvolvido, um povo que sabe cuidar dos seus próprios cidadãos. Muito obrigado. Gabriel, isso que o professor Altair está dizendo, é que no passado a nossa economia era toda ela advinda do extrativismo. Nós tínhamos o cultivo, sem falar na borracha, juta, malva, piaçava, castanha, que era, mas na época nós éramos 100 mil almas. Hoje, Manaus, 2,5 milhões. A floresta não tem condições mais de fazer essa... Então, o que é isso? Foi uma mudança. E essa mudança vai ocorrer, já está ocorrendo. E esse equipamento que tu te referiste, vai lá na fábrica dele, estou te convidando para ir lá, vai lá que tu vai ver esse equipamento que é fabricado lá. Que é como é que nós chamamos? Sim. Exatamente. Então, se tu pôr lá na Tutiplástico, vai lá na minha fábrica, lá na Tutiplástico, tu vai ver isso. Podemos convidá-lo também, Barrelo? Pronto. Vai lá, que é para você ter uma ideia de como nós estamos já começando a nos adaptarmos a essa transformação. Muito boa a sua pergunta, muito bem colocada, e para nós é muito bom, como disse o meu querido reitor aqui. Que nível! Parabéns. Para mim, eu fico muito satisfeito, porque você estuda onde? Presidente, eu quero levar meus alunos de engenharia lá também. Né? Então, não só o pessoal do direito da UFAM, mas os de engenharia também. Por favor. Deixa eu posso relatar um fato? Por favor, pode falar. Nós tivemos agora, o mês passado, a visita de 52 generais da Escola Superior de Guerra, estão visitando a fábrica. É sempre um prazer recebê-los. Qualquer pessoa que quiser ver, é só me ligar, certo? Tá? Ok? E que será um prazer recebê-los, tomar um cafezinho lá. Nós tivemos um programa de qualificação para startup dentro do Ocean, que fica lá na Escola Superior de Tecnologia. E um destaque especial foi um engenheiro civil. O engenheiro civil foi lá, acabou a engenharia, mas o que ele gostava realmente era da tecnologia. Então, eles desenvolveram, são hoje 6 ou 7 startups, entraram no programa da Samsung para receber R$200 mil. Né?
Então, e com um potencial de negócio em que eles podem ficar milionários. Nós estávamos ainda há pouco na reunião, né, o professor Valtair teve lá com a gente, né, discutimos um pouco exatamente sobre educação. Eu me lembrei tanto daquela época do pacto, né, presidente? A gente continua discutindo as mesmas mazelas, a gente precisa sair da discussão e partir mais para a ação, né, daqui a pouco. Né? E aí eu fico, assim, como presidente da BRH, muito feliz de estar ouvindo de todos vocês que as pessoas que fazem a diferença e que o conhecimento é a grande riqueza das organizações. Né? E a gente ouve muito isso, mas a gente ainda precisa avançar muito nessa fala, né? Partir um pouco mais também para a ação efetiva dentro das organizações, da valorização das pessoas, principalmente nessa transformação para o mundo tão digital, para a indústria 4.0, né, onde as pessoas realmente estão muito receosas. Né, a gente precisa esclarecer muito a população, principalmente a população interna dentro das organizações, né, para que esse receio de ser substituído pelas máquinas se transforme, principalmente na esperança, muito pelo contrário, por dias melhores e por trabalhos melhores, né, por atividades melhores, atividades mais nobres, né, que serão feitas pelos homens, e essas mais rotineiras e menos complexas, feitas pela inteligência artificial ou pelos robôs. E aí o professor Valtair estava falando, só o ser humano consegue olhar tantas coisas ao mesmo tempo. Eu digo, imagina as mulheres, né? Estava falando aqui para a Silvana. Agora a gente vai se dar bem. Aí é covardia. E aí a BRH... Ei, Kátia, se surgiu o produto de mapeamento de consciência, as esposas vão comprar tudinho. Não é? Vamos pensar nesse assunto. E, assim, como contribuição a toda essa discussão, né, a BRH vai estar realizando agora, e era isso que eu estava lendo aqui no WhatsApp, viu, presidente? Não era pergunta? Não era pergunta, presidente? É lógico, presidente. Dia 25 de setembro, a gente vai estar realizando o nosso 3º Fórum de Relações Trabalhistas, né, lá da BRH, e a gente vai discutir exatamente essa reinvenção do mundo do trabalho que a gente está vivendo agora, né, vai discutir essas novas modalidades de contratos de trabalho, e aí a gente precisa também discutir isso, porque muitas empresas, até com a reforma trabalhista, né, estão terceirizando algumas atividades, estão criando cooperativas e terceirizando essas atividades, inclusive para cooperativas. As pessoas precisam também se antenar para isso, de que, de repente, esse trabalho, como a gente conhece hoje, esse modelo vai mudar, isso é uma coisa sem volta, e as pessoas precisam remodelar também, né, o seu modelo mental aí para aceitar melhor isso, né? Isso tem muita resistência ainda, né? Infelizmente, por conta de uma massificação de um modelo, né? É muito difícil mudança de paradigma, e a gente está vivendo exatamente esse momento, né? Então a gente precisa discutir isso, e a gente vai discutir isso lá no Fórum de Relações Trabalhistas. Esse ambiente colaborativo entre o homem e a máquina, né? A gente não precisa brigar com a máquina, a gente precisa usar a máquina como aliada, né? Para que a gente possa ser mais produtivo e pare com essa pecha maldita de que o trabalhador brasileiro é menos produtivo do que o resto do mundo. Então, por que a gente é menos produtivo? Né? Talvez porque a gente não está usando com inteligência os recursos que a tecnologia está nos trazendo para nos tornar mais produtivos. Né? Em função disso, a gente acaba com uma imagem denegrida aí, em relação à nossa produtividade. E também a gente vai falar de carreiras emergentes. Né? A gente está falando muito das carreiras que vão terminar e aquelas que vão começar.
né? Então, vamos falar mais, uma agenda mais positiva, né? Vamos falar das carreiras emergentes, em vez de estar falando do que vai acabar, vamos falar do que vai surgir, né, daqui para frente, que oportunidades vão surgir. Okay. Tá? Eu queria só fazer mais Na realidade, é uma lembrança só. Prêmio Ser Humano, presidente, Ozeneide Casanova Nogueira levou, este ano, em agosto, lá para o Prêmio Ser Humano Nacional, durante o Congresso Nacional de Recursos Humanos, duas empresas, uma empresa e uma entidade aqui do nosso estado, que foi a Motor Honda, da Amazônia, e o Senai. Eu tive a honra, né, de entregar o prêmio para a nossa querida Silvia. Eu tenho registrado aqui também a foto. Pois é. E para o diretor também da Motor Honda. Então, a gente fica muito feliz, né, de estar levando boas práticas aqui do nosso estado para o resto do país, né? Concorre com o país inteiro e a gente emplacou duas empresas, né, genuinamente aqui da nossa região, aqui do Amazonas, e a gente ficou muito feliz por isso. E este ano, as inscrições do PSH também já estão abertas, né? Vai até o dia 29 de setembro. Tá? Vocês podem acessar o site da BRH e vamos ver se a gente emplaca mais umas 3 ou 4 aí em agosto do próximo ano. Tá bom? Então, muito obrigada pela paciência, presidente. Olha, eu já sabia que tu vinhas falar, pensei que tu vinhas falar até mais, por conta de ser a presidente da regional da BRH aqui. Mas ela faz um trabalho muito bonito, já vinha sendo feito pela nossa querida, né, ex-esposa do Tomás, tinha um trabalho muito grande, dava muita alegria aqui conosco quando ela participava das reuniões, Fábio, pela risada dela, estava sempre aqui. Que eu acabei de receber com tecnologia. Isso é fake. Né, até para os jovens aqui, que foi lançado o programa de mestrado e doutorado da indústria 4.0. Desculpa, eu pensei pelo ministro que era outro que eu recebi Marco aqui. Jorge. Eu mandei para você no WhatsApp agora há pouco. Né? E temos também a parceria da Universidade do Porto para esse tipo de mestrado e doutorado. É só isso. Ok, foi o caso que o professor foi fazer lá no Porto, né? Nós temos aí pós-fordianos, né? Viemos de lá caminhando. Temos um delta de conhecimento absurdo aí, que até a década de 70, exatamente com o início da década de 70, começa a se observar no mundo a fragilidade da incipiência da indústria, e aí começa a se reagir, ok? Chegamos à década de 90 e começamos, então, o que eles estão chamando, até hoje, chamam da nova economia. Dentro dessa nova economia, surgiu, então, o Michael Hammer, aí, por volta de 95, 96, com a reengenharia, que foi um boom para a sua época. E daí viemos, eu diria, surfando, vamos usar o termo de alguém, surfando numa onda fantástica de prosperidade, de pleno emprego, sem nos apercebermos exatamente do que aconteceria no final da década de 90 para o início da primeira década deste século. O cognitivismo é chamado cognitismo industrial. Esse cognitismo é que nós temos hoje, que dá exatamente a visibilidade e dá essa conotação à indústria 4.0. E aí vem a minha pergunta. Mas antes de fazer, eu só vou corroborar com o senhor numa coisa. O Fórum Econômico de Davos agora falou que deverão até 2030, 2035, 65% das crianças que estão hoje entre 8 a 10 anos de idade não saberão que profissão terão. Isso foi agora o Fórum Econômico Mundial. Então, voltando. Essa indústria que nós estamos vendo, nós estamos muito falando em processos. Processos. A digitalização. Estamos, mais uma vez, aí eu me reporto a Hammer,
quando ele, 2 anos depois de instaurada e o seu boom da sua reengenharia, ele vem e diz o seguinte: eu fiz tudo que fiz e me esqueci de uma coisa. Eu me esqueci das pessoas. Essa colocação do Hammer está no Business Week de 96, salvo engano, na edição de outubro de 96. Então, será que nós não temos que mexer somente com máquinas, com a digitalização, como o nosso companheiro aí da faculdade falou, de incorporar impressoras de terceira geração, de quinta, 10ª geração, mas nos preocuparmos essencialmente em mudar a cabeça, começando não pelo chão de fábrica, mas começando pelo nosso empresário, que, como o senhor mostrou na sua primeira tela, aquilo é vergonhoso, na verdade, quando nós vemos que a nossa empresa, as nossas empresas estão naquele patamar que estão, na distância da digitalização. O seu dado está ali. É eloquente, ele fala por ele próprio. Então, será que não está no momento de nós não só nos atermos a todas as ferramentas que nós já temos, todas, que mensuram, que tem medição, que tem tudo, que faz com que a qualidade do produto exista, mas nós precisamos ter pessoas imbuídas, na verdade, de um processo que é muito maior e que não vai parar. Segundo o que se fala, só para me fechar, o pulo do conhecimento era secular. O pulo do conhecimento era secular, de 100 anos. Depois passou para 60 anos, depois para 25 anos, e depois ele passou para agora, segundo falam, 13 dias. 13 dias. Então, a pergunta que eu lhe faço: é o momento de nós trabalharmos paralelamente com uma ênfase maior no ser humano? Esse é o momento? Eu acho que eu procurei mostrar isso, né? Nós estamos na sociedade do conhecimento. O insumo principal da economia do século XXI é conhecimento. O conhecimento está na cabeça das pessoas. O país tem que se voltar para isso. Nós temos que melhorar muito a nossa educação básica, nós temos que ampliar muito a oferta da educação profissional. Nós não podemos concentrar a nossa matriz educacional para 18% ou 17% de pessoas que chegam ao nível superior. Nós temos que dar condição de empregabilidade e condição de familiarização com o mundo do trabalho para uma enorme quantidade de pessoas que não chegarão até o ensino superior. Então, gente é o jogo no século XXI. Eu acho que concordo com você em relação a isso. Ok, Walter, obrigado. Vou passar para o Ricardo e, pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar com a última pergunta nessa reunião do Ricardo. Quando você fala de digitalização, de colocar sensores para mandar informações para a cloud, essa parte do IoT já começou nas indústrias há 35 anos atrás. Todas elas já têm sensores, já tem PLC, já tem termopare, já tem toda uma gama. Então, a questão não é, talvez não seja só colocar sensores, mas tipo, como levar com segurança esses dados até a nuvem e como processá-los. Tá? Eu estou dizendo isso porque isso diminui um pouco o investimento das empresas. Elas já têm esses dados. É só uma questão de trabalhar. Uma segunda coisa, falando agora do Senai. A gente tem uma parceria muito forte com o Senai Cimatec na Bahia. E dentro do Senai Cimatec, eles têm uma planta de manufatura avançada, toda robotizada, a qual a gente integrou segurança cibernética nesse último ano. E hoje a gente tem lá a primeira planta de manufatura avançada com segurança cibernética integrada. É um projeto nosso com o Senai Cimatec. E dentro dessa planta, a gente leciona aulas de segurança cibernética industrial dentro da pós-graduação de automação e robótica do Senai Cimatec na Bahia. Falando isso para ver se a gente consegue trazer esse tipo de coisa para cá, para o Amazonas também. O Cimatec nos orgulha muito, né? E o que a gente está tentando fazer é exatamente pegar um pouco aquela experiência e replicá-la na rede dos institutos Senai de Inovação. Eu fui diretor regional do Senai da Bahia por 11 anos e o projeto Cimatec nasceu quando eu estava lá ainda, desde 2002. Então, eu conheço o Cimatec desde a origem, né? E nos orgulha muito. O Cimatec poderia estar em qualquer lugar do mundo.
Senhores, muito obrigado pela presença, senhores e senhoras, né? Porque hoje o público feminino também está muito qualitativo aqui. Vamos retornar às nossas casas com segurança e que Deus abençoe a todos nós.